2023, se você não estiver preparado, o Lula vai te pegar. É exatamente isso. E aí como que você vai explicar? Então, temos que trabalhar dentro da auditoria. A auditoria, como que nós vamos fazer? Quais são os benefícios, por exemplo, que ela traz? É todos esses que eu falei. É trazer segurança para o negócio, é saber que eu não vou ser surpreendido, é saber que eu estou fazendo tudo certo e que se o Lula vir, não vai ter nada a ser cobrado, que o meu negócio não pode ser colocado em risco do nada, que o empresário não vai pegar e falar, pessoal, deu, para mim deu, aqui é o limite, eu já tenho problema demais para minha vida e eu não quero mais um desse, entendeu? Então, esse caminho da conformidade, esse caminho do compliance é o caminho que a gente tem que buscar e esse caminho tem muito valor. Eu vou te explicar por quê. Grandes empresas, eu estou um pouquinho mais de tempo nessa área, pessoal, e claro, talvez você que esteja assistindo tem mais que eu e vai poder compartilhar a sua experiência, inclusive deixa aqui na descrição do vídeo, tá, pessoal? É interessante a gente ter essa interação. Empresas de maior porte valorizam muito mais que o planejamento tributário, que a recuperação, a conformidade. E eu te explico por quê. Eu fiz um trabalho, por exemplo, numa empresa muito grande do segmento têxtil aqui de Santa Catarina, em que nós fizemos um trabalho e apresentamos alguns milhões de recuperação, né? E isso foi para uma reunião de diretoria. E olha só que engraçado. Os milhões pago a mais, eles olharam com um aspecto, legal, entendi. Pessoal, a gente vibrou. Era muito dinheiro. Tipo assim, o pessoal vai ficar muito feliz, uhul, se abraçamos, we are the champions, sabe? Toda aquela solenidade. Tranquilo, legal, vamos olhar como tem que fazer. Mas o que aconteceu, pessoal? Essa empresa, lembra que tinha, para quem está um pouco mais de tempo, um escalonamento da entrega do FD contribuições, que de acordo com os quinais, de acordo com o faturamento, ia entrando nessa nova sistemática da escrituração fiscal de maneira digital, o FD Contribuições, que tem por objetivo apurar o PIS e a COFINS, que até então tinha a DACOM. A DACOM era sensacional, né, pessoal? A DACOM, para quem não conheceu, a DACOM era uma obrigação acessória muito parecida com a DCTF, né, algumas páginas, e tinha lá só os totalizadores, pessoal, só totalizadores, bens adquiridos para revenda, insumos, tinha as bases, mas o que está lá dentro? Só Deus sabe. Só Deus sabia. E as planilhas auxiliares dos nossos amigos contadores. Então, para quem já começou nesse universo do FD fiscal, em que eu tenho detalhamento, 60, 60, 80, o A, o D, cara, isso é sensacional. Mas esse mundo não é a realidade de 6, 7 anos atrás, tá, pessoal? Isso é coisa recente, entendeu? Então, o que acontece? Essa empresa ela acho que permaneceu com esse sistema, um sistema que não conseguiu entregar no prazo. E eles já estavam obrigados há mais de 2 anos a entrega e não estava entregando. E nós calculamos, pessoal, porque a penalidade, lembra que eu te falei, não basta recolher o tributo da forma correta. Isso é o mínimo. Eu posso pagar todos os meus tributos religiosamente em dia. Religiosamente, da forma correta. Mas eu entreguei as obrigações acessórias de forma errada, pessoal, as multas são estratosféricas. São milionárias. E nesse caso dava 74 milhões de penalidade. Quando nós apresentamos isso, todo mundo parou. Silêncio. Aquele ferno rolando. Velho Oeste. Cenário de Velho Oeste. Todo mundo começou a se olhar, todo mundo começou a se coçar. E o que eles valorizaram? Onde eu quero chegar, pessoal? Isso daqui. Porque o advogado parceiro, e lógico, olha só, eu não faço essa apresentação bonitão, eu quero ser a estrela, eu quero chegar lá tipo um filme americano, no júri, eu tenho a prova e vou absolver. Não, eu sempre faço reunião prévia com a equipe, porque a gente tem que preservar pessoas também. Não é ocultar a informação, muito pelo contrário, a gente tem que tomar cuidado. Então eu já tinha feito a apresentação com os advogados e eles ficaram assim, eles ficaram muito preocupados, demais, só que eles ficaram muito satisfeitos porque é o seguinte, eles falaram exatamente essas palavras, para mim isso me marcou. Marcos, como que eu vou explicar um negócio desse pro conselho? Se a gente fosse notificado em 78 milhões. Não tem explicação. O pessoal ia falar,
eu me coloco no lugar do conselho. Eu falo, pessoal, deixa eu tirar aqui o nosso razão aqui de serviços profissionais. A gente paga 5 escritórios de advocacia, a gente tem a equipe interna da contabilidade, a gente tem uma das principais auditorias do mundo! Escutou? Uma das principais auditorias do mundo, que a gente sabe que tem 4. Nós temos consultoria tributária, nós temos 3 consultorias de e-mail e telefone e nós fomos notificados em 78 milhões. A gente gasta aqui por ano quase 1. Como tu explica um negócio desse? 78 milhões. Onde eu quero chegar? Empresas grandes, pessoal, tem um nível de governança muito alto. Se eu estou falando de empresas que tem... Eu não cheguei ainda nas empresas de bolsa, porque aí o problema é muito maior, porque tá mexendo com o dinheiro dos outros também, porque a empresa não é só do seu José e da dona Maria, a empresa é de várias pessoas, entendeu? Aí vai, fato relevante para o mercado, ação derrete. Olha as americanas. Um critério contábil de 20 bi, a empresa derreteu e pediu RJ já. Então, olha o tamanho do problema. Então, o que eu quero trazer? Empresas de maior porte, que nós temos um nível de governança um pouco mais avançado, e quando eu falo um pouco mais avançado, não pense em conselho de administração, não pense em SA. Vamos ficar aqui, no mundo dos mortais. Vamos pensar uma empresa que tem 2 diretores, que já tem um conselho consultivo. Que é isso que eu faço? Lá no trabalho de planejamento sucessório, societário, nós trabalhamos a governança familiar e a governança corporativa através de instrumentos simples, pessoal, que toda empresa, dependendo do porte dela, pode ter um conselho consultivo. Vem cá, sócios, aqui 2, um advogado, um contador, um especialista, está pronto, rodando uma vez por mês e traz resultados assim extraordinários. Então isso aqui já é uma empresa aí que fatura 70, 80, 100 milhões por ano. Não é uma empresa grande, entendeu? Então, essas empresas, elas já buscam mais segurança do que propriamente a economia. Cuidar do planejamento para que eu esteja utilizando a melhor estrutura possível. E já falamos sobre isso e vamos ter mais ocasiões e encontros para falar especificamente do planejamento tributário, da busca incessante aí em utilizar a melhor estrutura. Hoje eu quero conscientizar e aprofundar e elevar o nível de consciência para a questão da segurança que muitas vezes não é comentada. A gente tem uma onda muito grande das recuperações, dos milhões e tudo mais envolvido, mas ninguém fala aí do contencioso, ninguém fala aí da segurança e esse ano vai estar muito em voga. Então as empresas de maior porte, por já ter uma estrutura corporativa um pouco mais estruturada, né, por ter uma estrutura mais organizada, melhor dizendo, valorizam muito isso, entendeu? Porque eu não tenho como explicar, e essa é a palavra, eu não tenho como explicar para o meu diretor que eu recebi uma notificação de X milhões. Porque eu tenho os investimentos à disposição, eu tenho uma advocacia, eu tenho uma consultoria, eu tenho auditoria e como assim? Vamos pensar pelo lado racional. Não pode. Exatamente isso, não pode. Mas acontece, tudo bem, mas não pode. Nós temos que trabalhar que isso é inadmissível. Nós temos que trabalhar que uma empresa não pode ser surpreendida com uma penalidade que não estava previsto no orçamento. Ou, principalmente, por uma conduta que não foi discutida, não foi estressada, não foi alinhada que iria utilizar. E como que vai pagar uma notificação dessa? Ah, Marcos, mas tem defesa. Tudo bem, tem defesa. Isso daí vai demorar, 15 anos para se resolver? E o gasto que vai ter com esse negócio? Eu tenho que pagar advogado, eu tenho que tirar a gente da estrutura, entendeu? Eu tenho que gerar prova. É desgastante um processo contencioso. Então nós temos que pensar, e eu trago essa consciência para os meus pares aqui na cultura da Save, que uma empresa não pode ser notificada. Essa é a nossa consciência, não pode. E o que nós temos que fazer para não poder? Entendeu? Aí tu cria. E principalmente para os meus mentorados, a gente tem que criar estrutura que além de consolidar, além de validar essa busca incessante pela melhor estrutura tributária, sempre, né, pessoal? Eu não repito isso porque isso daqui tem que ser, não é um diferencial, é uma regra dentro da legalidade, de utilizar a melhor estrutura tributária através do planejamento e também segurança.
Segurança fiscal, segurança tributária é uma palavra muito importante no nosso país, porque nós temos digamos, esse risco da segurança. A gente fala que as normas são alteradas, que um tributo é criado, que um tributo é revogado, que uma isenção, que uma redução é criada e que ela já é revogada e que essa introdução não respeitou a noventena, não respeitou a anterioridade anual e que essa base de cálculo não pode ser utilizada e que esse crédito é discutível já é complexo por si só. É muito complexo, entendeu? Por isso que os profissionais dessa área cada vez mais são valorizados, entendeu? Então a gente tem que traduzir essa complexidade em conformidade dos procedimentos. Então, a auditoria, ela consegue trazer isso, ela consegue validar, ela consegue trazer esses benefícios. Eu volto a repetir que 2023 vai estar na mira. Segurança. Essa é uma das palavras que mais eu tenho nas minhas reuniões. Muito mais sobre oportunidades, eu escuto segurança. A segurança, vamos pensar aqui, não é só sobre os negócios não, é a questão do ser humano. Todo mundo busca segurança. Todo mundo busca. Ah, Marcos, mas eu sou empreendedor, eu sou arrojado. Mas você está empreendendo por quê? Lógico, porque você acredita nisso, mas no final você quer ter uma segurança muito maior do que se você fosse, por exemplo, um colaborador. É evidente que esse teu caminho, com certeza, vai ser muito mais doloroso do que, por exemplo, algumas posições. Mas no final você quer mais segurança, você quer dispor de algo a mais que você não conseguiu visualizar onde você estava. Então, segurança é um elemento do ser humano e no mundo dos negócios é mais importante ainda. Porque é através da segurança que eu consigo, né, ir para um segundo nível. Porque eu sempre falo, isso é importante. Nós falamos muito em oportunidade, nós falamos muito em recuperação, nós falamos muito em planejamento. Só que eu sempre começo o seguinte, cara, se o seu negócio não está seguro, a primeira coisa é a segurança. A gente não vai falar em planejamento tributário, decisão, incorporação, questões mais complexas e sofisticadas, instrumentos de planejamento tributário, nós vamos falar de holding, se o meu negócio não está adequado, se as minhas regras não estão validadas, se as minhas informações fiscais, se as minhas apurações tributárias, se as minhas declarações acessórias não estão como deveriam. Porque não adianta nada, absolutamente nada, eu criar um planejamento tributário se está tudo errado, pessoal. Eu não tenho nem informação confiável para fazer o planejamento tributário. E quando eu digo tudo errado, vamos supor que não está validado. Não adianta eu criar holding falando que eu vou proteger o patrimônio, que eu vou organizar a família, se eu tenho um risco gigantesco na operação. Porque a gente tem que lembrar, aluno mentorado meu sabe, planejamento sucessório não traz blindagem. Blindagem, pessoal, é um termo técnico, é um termo comercial que eu entendo que não é intelectualmente honesto, porque não se blinda nada. A gente cria camadas de segurança. Então eu vou criar uma camada de segurança sabendo que eu tenho aqui uma fratura exposta. Então a gente tem que começar pelo quê? Pela segurança. As operações estão validadas, estão certificadas. Porque esses benefícios, o benefício da segurança ele é o pilar de tudo. Depois disso nós vamos trazer, através da segurança, nós vamos trazer o planejamento, nós vamos trazer as oportunidades administrativas, nós vamos trazer as oportunidades judiciais, nós vamos explorar aqui e melhorar o desempenho. Mas segurança é o principal ponto. Sem segurança, a gente não vai para o segundo nível. A gente não dá o segundo passo. Porque não adianta nada, absolutamente nada, eu criar toda uma estrutura de holding, toda uma estrutura de planejamento acessório, toda uma estrutura de planejamento tributário, oportunidades, deixar o negócio lindo. E aí eu tenho aqui tudo errado. Uma notificação, um auto de infração, não serviu de nada. Então, precisamos partir do elemento da segurança para depois nós irmos para o segundo nível. A partir desse momento, eu acredito que nós nivelamos esse assunto. E nós partimos da segurança, nós partimos do compliance, nós partimos da conformidade, nós partimos da validação das informações fiscais,
e tributárias relacionadas às apurações dos tributos para ir para um segundo passo, para ir para um segundo momento. Como eu falei, não vale absolutamente nada. E a auditoria tributária é essa ferramenta que nós temos. E você vai se perguntar, ou se você não se perguntou, eu vou te ajudar. Por que eu deveria fazer? Por que eu deveria investir tempo? Por que eu deveria investir dinheiro, se for o caso, nesse conhecimento? Caso você não tenha pensado nisso, eu te ajudo a pensar e eu te ajudo a responder essa sua pergunta. Ou talvez o seu cérebro jogando aquela objeção. Porque tu sabe, ser humano sempre busca, lembra a segurança, sempre busca ficar na zona de conforto. Isso é natural das pessoas. Não, fica aqui, isso aí não vai dar nada, isso é complicado. Por que você deveria investir nisso? Porque a primeira conversa de uma reunião vai ser exatamente isso. Segurança. Nós não podemos ser surpreendidos com uma penalidade. E se essa não for a primeira, você vai trazer, olha, nós precisamos trabalhar dentro da segurança, nós precisamos validar suas informações. Nós precisamos ter aqui uma consolidação de que nós não temos um risco. Por quê? O que adianta fazermos aqui um trabalho fantástico se nós temos um risco e uma fratura exposta aqui? Isso faz muito sentido para os empresários. Porque antes de tentar buscar uma oportunidade, eu tenho que garantir que eu não tenho uma dívida e principalmente, pessoal, uma dívida que eu não conheço, que ela é desconhecida, que ela não está no meu orçamento. Que se ela vier, eu não tenho como pagar. Pessoal, tem negócios que tem 5%, 3% de resultado líquido. Como que eu vou colocar uma notificação num negócio que gera... Não vou falar nem de resultado, porque resultado não significa dinheiro no caixa. Vamos falar de geração de caixa, que é o quê? O lucro líquido, depois do imposto de renda da contribuição social, descontados das amortizações, que é o quê? Empréstimos, financiamentos, e adicionado da depreciação, que a gente sabe que é uma despesa para fins fiscais e tributários. Essa é a geração de caixa do negócio. Esse é o valor que dinheiro que sobrou, quando sobra. Como que eu vou colocar uma notificação dentro desse negócio que tem uma geração de caixa muito pequena? Porque de fato esse negócio funciona dessa forma, é escala e pouca margem. Como que eu coloco? Como que eu adiciono? Como que explica? Entendeu? Então o investimento em conhecimento vai te credenciar e vai te levar para um outro nível, por exemplo, do concorrente que só vai vender recuperação tributária. Vai te levar num outro nível do concorrente que só vai vender planejamento de holding. Porque que adianta vender holding? O que eu vou proteger de um negócio que está com um risco gigante e que muitas vezes é desconhecido? Então, esse conhecimento, além de te abrir um mercado gigantesco dos próximos anos, ele te coloca num nível diferente do jogo. O nível de competitividade aumenta muito. O nível da conversa também. Porque você vai despertar, muitas vezes, um negócio que o empresário nem estava preocupado. E você vai trazer exemplos. Como já aconteceu de alunos, por exemplo, né? Vou falar agora a história de alunos, que dentro dessa mentalidade abriram os olhos do empresário para um negócio que ele não estava olhando. E aí, quando foi comentado, ele falou, pois é, o fulano lá levou uma notificação. E aí ele começa a entender que isso é importante. E ele começa a entender que a fase mais importante de tudo é garantir a segurança. Sem segurança eu não tenho nada. Absolutamente nada. E é sua responsabilidade a partir de agora desenvolver esse raciocínio, essa mentalidade. Ah, Marcos, mas o cara não quer saber, ele quer dinheiro. Tudo bem. Se ele quiser dinheiro, você vai recuperar. Você que é meu aluno, que é meu mentorado, você que me acompanha, sabe quais são as oportunidades. Mas a partir do momento que você traz essa perspectiva, eu tenho certeza, vai fazer sentido.